Oi, gente, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Será que um dia o cromossomo Y e, por consequência, os machos de nossa espécie vão desaparecer? Bom, essa pergunta me surgiu, como quase todas surgem, né, através de um aluno que havia lido um trabalho de uma professora chamada Jennifer Graves, da Universidade Nacional da Austrália, que dizia que o cromossomo Y pode se tornar extinto em aproximadamente 5 milhões de anos, talvez até um pouco menos, com base na taxa de desaparecimento de genes relacionados a este cromossomo. Um pouco depois, eu acho que esse trabalho foi em 2003, aí um pouco depois, eu acredito que em 2005, se eu não estou enganado aqui na data, um professor de genética, Brian Sykes, que trabalha com DNA de restos arqueológicos na Universidade de Oxford, né? Inclusive ele tem 2 obras publicadas que já foram muito lidas. A primeira delas é A Maldição de Adão e a segunda é As 7 Filhas de Eva, uma coisa assim. Então ele predisse que o desaparecimento do cromossomo Y e, por consequência, dos homens estava prevista para menos de 100 mil anos. Então o negócio já começava a ficar um pouco mais complicado, né? E essas previsões dele eram baseadas em comparações que ele havia feito entre os cromossomos sexuais X e Y humanos, uma vez que ele acreditava que os cromossomos, do ponto de vista original, foram moldados para que de fundo fossem idênticos, né? Pelo menos no início da história dos mamíferos, né? E agora o cromossomo Y tem cerca de 78 genes, enquanto o cromossomo X tem 800 genes. Então aí é uma discrepância, né? Então o cromossomo Y tem aproximadamente 10% dos genes do cromossomo X. Aí alguns pesquisadores começaram a se incomodar com essa possibilidade e começaram a perguntar, por exemplo, se essa história realmente era verdade, ou se não existia um exagero do ponto de vista científico quanto ao desaparecimento do cromossomo Y, né? Então, uma professora chamada Jennifer Hughes, né, lá em Cambridge, né, em Massachusetts, ela fez um estudo, né, que comparou o cromossomo Y humano com o cromossomo Y de chimpanzé, né, cuja linhagem divergiu dos seres humanos há cerca de 7,5 milhões de anos atrás, né? Isso de acordo com o professor Walter Neves da USP, que em pesquisa rápida que eu fiz, parece ser o único especialista do Brasil em macroevolução humana, né? Para o qual tiro meu chapéu aqui, se eu tivesse um chapéu, tiraria para ele agora, né? Porque quem sabe um dia eu chego lá. Não no ponto de vista de ser um grande especialista como ele, porque na minha área de população existem muitos especialistas, e dentre todos eles eu acredito ser o que mais preciso aprender, não é? Mas talvez por essa iniciativa, né, de colocar a genética de populações sempre em discussão como ferramenta que tenta descrever ou tentar ajudar o entendimento de como as coisas se manifestam na natureza, né, e sobre cunho evolutivo, né? Então a genética de populações, como eu costumo dizer sempre, fazendo um adendo aqui toda essa fala, eu costumo dizer sempre, a genética de populações ainda é uma praia não muito frequentada, né? Inclusive por nós biólogos dentro da universidade, porque se ela não é vivida na prática, fica muito difícil realmente para os alunos entenderem ela em toda a sua extensão, ou no mínimo subutilizarem ela como ferramenta. Mas enfim, com grande satisfação que apresento a vocês aqui o professor Walter Neves. Não conheço pessoalmente, mas como a sumidade que né, um cara que teve que estudar várias áreas para se tornar um especialista, na verdade o único especialista no Brasil em macroevolução humana. Tá aí, meus alunos, um exemplo que vocês devem seguir. Acompanhe o professor. Mas sim, voltando. Então, a Jennifer Hughes, lá em Cambridge, ela e o grupo dela sequenciaram o cromossomo Y do macaco rhesus
né, que foi separado dos humanos do ponto de vista evolutivo há no mínimo 25 milhões de anos atrás, né? E concluíram que a decadência gênica do cromossomo Y humano tem uma história bem recente, né? E que, por exemplo, há mais de 6 milhões de anos que o cromossomo Y não perde nenhum gene. O último que desapareceu há 25 milhões de anos atrás. Então isso supõe que o cromo Y não vai a lugar nenhum, ele não vai desaparecer. E isso se deva, provavelmente, pode ser devido, eventualmente, pode ser que eventualmente um ou outro gene se perca, digamos assim, né? Mas o cromossomo Y tem se mostrado muito bem protegido pela seleção natural. Talvez isso se deva como o cromossomo Y e X não trocam material genético, né? Eles se mantêm conservados nas linhagens masculinas ao longo do tempo evolutivo. Mas enfim, não é sobre isso exatamente que eu gostaria de falar aqui, mas responder a pergunta do aluno: será que macho vai desaparecer, professor? Bom, então supõe-se que tudo que exista que compõe a característica do indivíduo masculino esteja ligado ao cromossomo Y, no caso. Então, se o cromossomo Y desaparece, os machos desaparecem. Macho pode desaparecer, professor? É aí que está, né? Na verdade, o macho ele não vai desaparecer, e isso não tem necessariamente nada a ver com o cromossomo Y. Pasmem, né? As frequências de genes ligados ao sexo, como a gente costuma dizer em genética de populações, que em machos e em fêmeas tendem a manter um certo equilíbrio ao longo das gerações, são levadas em conta pela natureza matemática da coisa apenas na existência desses genes no cromossomo X e não no cromossomo Y. Eu vou mostrar para vocês aqui uma distribuição de frequência de genes ligados ao cromossomo X em populações masculinas e populações, vamos considerar como duas subpopulações dentro de uma única população. Então, uma população de machos e uma população de fêmeas. Eu vou esquecer definitivamente que o cromossomo Y existe, e vocês vão perceber que ao passar das gerações, mesmo sem levar em consideração a existência do cromossomo Y, a presença do macho sempre se faz necessária. Prestem bem atenção. Então, gente, nesta tabela eu coloquei todos os possíveis acasalamentos numa população como a nossa, né? Onde eu relaciono todas as fêmeas com todos os machos. Obtenho, através desses acasalamentos, uma frequência chamada frequência de acasalamento, que é distribuída entre filhas e filhos desses prováveis casais, tá? Mas a intenção nossa aqui, de início, era sempre mostrar que isso poderia continuar acontecendo na ausência do cromossomo Y. Então, supondo que não existe cromossomo Y na geração parental, também não vai existir cromossomo Y na geração dos filhos. E as frequências continuam sendo as mesmas, porque, como vocês podem observar, os genes que nós estamos levando em consideração são genes que estão apenas no cromossomo X. O mais interessante de tudo isso é que, se nós pudéssemos, ou se somássemos todas as frequências de todos os filhos e filhas, nós teríamos o seguinte. Imagine então que eu some todas as frequências de todas as filhas nascidas azão ou P ao quadrado, independente se sua mãe era ou não P ao quadrado como ela é. Se eu somo essas frequências e coloco P ao quadrado em evidência, que essa é a frequência de azão, não é? Eu tiro de dentro dessa expressão uma coisa que não estava evidente. Então eu coloco em evidência, colocando o P ao quadrado em evidência, sobra desta soma, ou seja, estava guardado lá dentro sem que ninguém visse, a frequência P mais Q, que, como todos vocês sabem, P mais Q é igual a 1, logo P ao quadrado vezes 1 é igual a P ao quadrado. Então, as meninas que nascem azão, independente de como tenham sido suas mães, elas nascem P ao quadrado igual a qualquer outra mulher da geração anterior. Tá bem? A mesma coisa se repete quando eu faço isso com as meninas heterozigotas.
Quando eu somo todas essas frequências e coloco 2pq em evidência, também sobra de toda essa expressão uma coisa que ninguém havia percebido que existia, chamada P mais Q, que neste caso também é igual a 1, logo 2pq vezes 1 também é igual a 2pq. A mesma coisa se repete para as meninas que são homozigotas recessivas. A soma de suas frequências, quando colocado Q² em evidência, sobra dessa grande expressão P mais Q, que como todos sabem é igual a 1 também, Q² vezes 1 é igual a Q². Bom, para que isso seja definitivamente verdadeiro, a mesma coisa deve acontecer com os filhos. Então façamos a soma também de todos os meninos nascidos, começando pelo menino que é XAzão Y. Lembre, o Y está aqui só em caráter ilustrativo, mas a gente já levou em consideração que ele não... A gente já fez questão de não colocá-lo dentro de nossas expressões aqui, tá? Então, façamos de conta que ele, matematicamente, não existe aqui. Então, se eu somo todos esses meninos aqui, que nasceram, inclusive, de pais que não são iguais a eles, pelo menos 2 deles nasceram de pais que não são iguais a ele, até porque menino herda de pai apenas o cromossomo Y, o que sobra mesmo de informação está no cromossomo X. Quando eu somo todos esses meninos nascidos e coloco agora em evidência o P, não P ao quadrado, porque o menino ele só tem um único alelo, é como se ele fosse um grande gameta, não é? E coloco o P em evidência, sobra de toda essa expressão agora uma coisa diferente de P mais Q. Sobra P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado. Mas a gente sabe que também isso é igual a 1. Porque é a soma de todas as frequências genotípicas de uma população. Bom, P vezes 1 é igual a P. A mesma coisa deve acontecer para os meninos que são XAzinho e Y, não é? A soma de todos eles, e quando coloco o Q em evidência, sobra, ou seja, estava escondido dentro dessa expressão. Eu faço questão de falar essa palavra escondido, porque vai haver um sentido mais na frente, tá? Então, estava escondido dentro dessa expressão uma outra soma, que no caso é a mesma soma do outro menino, P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado. Logo, isso também é igual a 1. Então, Q vezes 1 é igual a Q. Agora, vamos colocar isso de forma resumida para ver se a gente entende o que realmente aconteceu. Então, essas são as meninas nascidas, todas P ao quadrado, que dentro de suas frequências estava a frequência P mais Q. Ok? As meninas heterozigotas nascidas, que são 2pq, estavam guardando em escondido dentro de suas frequências também um P mais Q, que a gente sabe que é igual a 1, e por isso que todas nascem 2pq. E as meninas Azinho, que também tinham guardado dentro de suas frequências um P mais Q, que também é igual a 1, logo é Q ao quadrado. Com os meninos acontece a mesma coisa, só que o que estava guardado não é P mais Q, e sim P ao quadrado mais 2pq mais Q ao quadrado, que também é igual a 1, logo P vezes 1 é P. E com o outro menino a mesma coisa, Q vezes 1, que também é Q. Mas o mais interessante de toda essa história é que estavam escondidas dentro das frequências de todas as fêmeas nascidas a soma da frequência de todos os machos da geração anterior. Assim como estavam escondidas dentro das frequências de todos os machos nascidos, a soma da frequência de todas as fêmeas da geração anterior. Logo, a frequência de todos os machos, matematicamente, estão escondidas em todas as fêmeas, assim como a frequência de todas as fêmeas estão escondidas nos machos. Então, gente, baseado nisso que vocês acabaram de ver, parece ser assim meio leviano a gente achar que a solução encontrada pela natureza para garantir a variabilidade genética dos grupos tenha sido a criação ou a disponibilidade de um cromossomo,
Tá? Então, o sexo, quando surgiu com essa intenção de garantir a variabilidade genética. Como isso parecia ser mais fácil fazendo do ponto de vista reprodutivo, criaram-se algumas estratégias, entre elas a presença de pacotes, ou seja, de cromossomos com genes específicos dentro dele, e que em processos de separação, na formação dos gametas, eu tinha a possibilidade de fazer nascer dois grupos diferentes, né, que compartilhavam informações. Esses dois grupos eram, por uma coincidência, machos e fêmeas. Quem estudou um pouquinho de citogenética deve saber a bizarrice que é a distribuição dos sexos na natureza ou nos demais organismos que não são humanos, né? A gente tem, por exemplo, o sistema haplodiploide nas abelhas, não é? A gente tem os sistemas múltiplos em alguns tipos de morcego. Nós temos, por exemplo, o macho não heterogamético, é homogamético em algumas aves. As fêmeas é que são heterogaméticas. E a bizarrice maior de todas, inclusive que prova a nossa teoria aqui, que em Drosophila, por exemplo, o sexo ele é representado pela quantidade de cromossomos X, ou seja, de alossomos, em relação à quantidade de autossomos. Então existe uma quantidade X de cromossomos, supondo que a gente esteja falando de melanogaster, são 5 cromossomos, não é? 5 cromossomos. Então, quanto mais cromossomos sexuais, ou X, a Drosophila tem, mais fêmea ela é. Isso, mais fêmea ela é, porque em Drosophila existem 5 sexos, né? Eu tenho super fêmea, fêmea, intersexo, macho e super macho. Então ela é mais fêmea e mais macho pela relação que existe entre cromossomos X e autossomos. Então, se tem 5 cromossomos, 4 deles são X e 1 é um cromossomo autossômico qualquer, ela é o máximo de fêmea que ela pode ser. E quanto menos o X existem em relação aos autossomos, mais macho ela vai ser, né? Quando está equilibrado, metade para lá, metade para cá, eu tenho uma mosca que é intersexo. É claro que, obviamente, as super machos, super fêmeas e intersexos, elas não participam da formação do novo grupo, porque elas são estéreis, tá? No entanto, a possibilidade de existência de 5 sexos é garantida não pela presença de um cromossomo sexual que diga você é macho, mas com relação a genes que estão num cromossomo provavelmente mais anterior a todos, que hoje a gente chama de X, obviamente, do ponto de vista evolutivo. Isso é uma outra discussão que a gente pode até ter em outro momento, mas a relação entre esse X e os demais cromossomos é que tornam a mosca, ou fazem com que a mosca tenha esses 5 sexos, né? Então, é muito leviano a gente achar que a nossa espécie, os indivíduos são machos ou são fêmeas porque têm ou não têm um determinado cromossomo. Bom, é assim hoje porque os genes, que são os fator masculinizante, então, genes relacionados ao desenvolvimento de testículo e etc e tal, estão lá no cromossomo Y, mas estão lá porque foi o pacote arrumado do ponto de vista reprodutivo para guardar esses genes. Mas não necessariamente a presença do cromossomo Y é que evolutivamente determina o sexo masculino, tá? Até porque nós somos a ponta, né? Nós aparecemos por último e muita coisa, inclusive muito mais interessante, já surgiu antes da gente, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado os senhores nesse momento. Peço desculpa pela ausência, a gente demorou muito para fazer um novo vídeo, mas vocês sabem, começou a aula e tem as outras atividades acadêmicas todas. Mas enfim, em breve a gente vai estar postando mais alguma coisa. Um grande beijo para vocês e a gente se vê.